Você tem controle total do seu ambiente em cloud ou está apenas reagindo às surpresas da fatura no final do mês? Muitos gestores acreditam que a nuvem é sinônimo de economia e escalabilidade, mas a verdade é que sem uma gestão estratégica, ela pode se tornar um dos centros de custos mais imprevisíveis da empresa. Nesse vídeo você vai descobrir os 5 erros mais caros que encontramos todos os dias em ambientes corporativos em nuvem e como evitá-los com uma abordagem baseada em visibilidade, governança e automação inteligente. O erro 1 é falta de visibilidade e monitoramento inadequado de custo. Esse é o primeiro erro e talvez o mais comum, e é um problema que acontece porque muitas empresas elas não possuem painéis executivos claros para poder acompanhar o custo de TI ou da nuvem, né? E também não contam com alertas de custos em tempo real, que poderiam sinalizar quando algo sai do padrão, por exemplo. E aí o resultado dele é bem simples. A empresa só percebe que houve um aumento significativo de gastos depois que a conta chega. E nesse ponto já é tarde demais para agir de forma preventiva, né? O impacto dessa falta de visibilidade ele é muito grande. As decisões passam a ser reativas. A gestão ela só reage quando o problema já aconteceu. Isso gera um desperdício financeiro, gastos desnecessários e principalmente perda de previsibilidade. E a pergunta é: como tomar decisões estratégicas ou planejar investimentos se não se sabe exatamente para onde o dinheiro está indo em tempo real? E a boa notícia é que esse cenário ele tem solução. Empresas que adotam práticas de FinOps conseguem alinhar os custos de TI com os indicadores de negócio. E aí isso significa transformar os números em insights úteis, que ajudam tanto a equipe técnica quanto a liderança executiva a entenderem onde e por que o dinheiro está sendo investido. Além disso, com dashboards claros e objetivos, a organização passa a ter visibilidade em tempo real do consumo, podendo agir de forma proativa e até mesmo antecipar picos de gastos. E essa mudança de postura, ela transforma a gestão de custos de algo burocrático e reativo em uma ferramenta estratégica para o negócio. Então, quando o time consegue enxergar os gastos de maneira transparente, é possível otimizar, negociar, planejar com muito mais precisão. E eu encerro sobre esse tema aqui com um insight simples, mas extremamente poderoso, que é: você não pode otimizar aquilo que você não consegue enxergar. Por isso, visibilidade não é luxo, é um pré-requisito para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável. Erro 2. Recursos ociosos ou não utilizados. Esse problema acontece quando instâncias ficam ligadas sem uso, volumes de armazenamento são esquecidos, licenças de software permanecem ativas sem necessidade e tudo isso continua sendo cobrado mês após mês. É como deixar uma torneira aberta, desperdiçando água o tempo inteiro. Mas aqui a torneira, ela é de dinheiro. E esse custo recorrente invisível, ele se torna aí no dia a dia algo que ninguém percebe. Muitas vezes um projeto foi encerrado, a equipe já não está mais utilizando aquele recurso, mas ele continua rodando e gerando despesa. E o mais impressionante é que isso acontece em empresas de todos os portes, desde startups até grandes corporações. E o impacto desse erro ele é enorme, porque o desperdício ele não acontece em um único evento pontual, ele se acumula ao longo do tempo. Porque pensa comigo, uma instância que custa $200 por mês, ela pode parecer irrelevante dentro de um orçamento grande, mas se ela fica esquecida por um ano inteiro, já são mais de $2.000 jogados fora. Agora multiplica isso por dezenas ou centenas de instâncias, licenças, volumes não utilizados em diferentes áreas da empresa. Esse custo recorrente, invisível, ele corrói silenciosamente a margem de lucro, e aí muitas vezes nem aparece nas discussões estratégicas porque ninguém está olhando para ele com atenção. E é o mais grave esse desperdício porque ele não representa apenas dinheiro perdido, ele também reflete a falta da governança e da disciplina, a gestão mesmo da tecnologia. E é como se a empresa estivesse alugando vários carros, pagando as diárias lá religiosamente, mas ninguém dirige esses carros há semanas. Faz sentido pagar por um serviço que não é utilizado, pessoal? Obviamente que não, mas é exatamente isso que acontece quando nós falamos de recursos ociosos. E a boa notícia é que existem soluções práticas para esse problema. A primeira é a auditoria automatizada. Hoje já existem ferramentas capazes de mapear de forma contínua todos os recursos provisionados, identificar aqueles que estão sem uso, subutilizados ou que podem ser
ser realocados. Isso tira da frente a subjetividade da visibilidade real do que está sendo pago e do que não está sendo, utilizado lá, não está trazendo valor. Outra medida essencial é a implementação de rotinas de desligamento inteligente. Isso significa criar regras para que recursos que não estão em uso sejam automaticamente desligados, reduzindo custos de forma imediata. Então, por exemplo, ambiente de desenvolvimento ou de teste que só são utilizados em horário comercial, eles podem ser desligados durante a noite e nos finais de semana, por exemplo. Isso parece bem simples, mas gera uma economia significativa quando aplicado em escala. E além disso, essa prática, ela força a empresa a adotar uma mentalidade de eficiência, onde cada recurso ele precisa justificar sua existência e seu consumo. E ao fazer isso, a gestão de custos deixa de ser apenas um acompanhamento financeiro, vamos dizer assim, e passa a ser um verdadeiro instrumento de melhoria contínua. E aqui está o ponto central. Recursos ociosos não são apenas uma falha técnica, são reflexo da falta de disciplina e de processos claros dentro da empresa. Combater esse erro exige cultura, exige processos e exige tecnologia. É preciso combinar essas três coisas para que o problema não volte a acontecer. E se a sua empresa quer crescer de forma saudável e sustentável, esse tipo de desperdício ele precisa ser eliminado. Chegamos agora ao terceiro erro, que é o superdimensionamento. Esse erro ele acontece quando as empresas, por excesso de cautela, acabam provisionando mais recursos do que realmente precisam. E é aquela mentalidade de, vamos colocar um pouco a mais, só por precaução. E no primeiro momento pode até parecer que é uma boa ideia, Afinal, ninguém quer correr o risco de faltar capacidade. Só que na prática, isso se transforma em uma armadilha que consome o orçamento sem entregar nenhum ganho real de performance. O que acontece é que muitos times técnicos, acreditam que se tiverem mais servidores, servidores maiores, aliás, mais memória, mais processamento, mais armazenamento, eles estarão garantindo estabilidade, segurança. Só que na maioria dos casos, esse excesso ele nunca é utilizado. E aí o resultado é que a empresa ela paga por recursos que ficam a maior parte do tempo ociosos, sem gerar valor. Isso não é apenas um detalhe operacional, é um erro estratégico, porque quando nós falamos de custos recorrentes em tecnologia, cada decisão equivocada de provisionamento, ela gera um impacto direto na margem do negócio. Então, se você tem dezenas aí de workloads superdimensionados, esse valor ele se acumula de uma forma exponencial aí ao longo do tempo. E para entender melhor, vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa, ela decide, por precaução, contratar servidores de 64 GB de memória para rodar a aplicação aí que na prática utilizam no máximo 16 GB de memória. Parece que é uma diferença técnica aqui, Só que financeiramente isso é um abismo. A organização ela está pagando por 4 vezes mais recursos do que realmente usa, mês após mês. Agora multiplica essa lógica para ambientes inteiros de cloud, com banco de dados, instâncias, enfim, como você alugar um galpão enorme para armazenar meia dúzia de caixas. O espaço ele tá lá, você está pagando caro por ele, mas a utilização real ela não justifica. E esse é o grande impacto do superdimensionamento, A queima silenciosa de orçamento sem contrapartida em performance. É um desperdício que não aparece em relatórios de incidentes, porque aparentemente tudo está funcionando bem. Não tem queda de sistema, não tem gargalo, não tem reclamação lá do usuário final. Só que nos bastidores, a empresa está sangrando dinheiro em capacidade que nunca será utilizada. E o mais interessante é que, culturalmente, muitas organizações ainda veem esse excesso como um sinônimo de segurança, Existe a crença de que é melhor sobrar do que faltar, só que em cloud, em infraestrutura sob demanda, essa lógica ela não faz sentido. A elasticidade ela existe justamente para evitar que se tenha que pagar por algo que não está sendo usado. O verdadeiro risco de estar, aí nesse cenário é você desperdiçar constantemente com excesso. E para resolver esse problema, você precisa mudar a forma como a empresa mede performance. E aí aqui entra uma frase, que eu considero assim fundamental, que é: performance ela não se mede pelo tamanho da infraestrutura, mas pela eficiência dela. Uma operação eficiente, ela não é aquela que tem mais servidores, mais memória, mas sim aquela que consegue usar cada recurso de uma maneira proporcional, à demanda real do negócio. E para chegar nesse nível de maturidade, a empresa ela precisa adotar métricas de utilização real. Isso significa monitorar de perto, como cada aplicação consome memória, armazenamento. E com esses dados em mãos, é possível identificar onde há excesso
acesso e onde realmente existe aquela necessidade de ajuste. Então, assim, não é uma questão de cortar recurso às cegas, de forma alguma, mas de ajustar de acordo com a realidade, trazendo, né, racionalidade para o provisionamento. E assim, eu quero trazer um ponto cultural muito importante. O superdimensionamento, ele muitas vezes é o reflexo do medo de falhar. Times provisionam mais do que precisa porque eles não querem ser responsabilizados por uma possível queda de sistema, por exemplo. E essa é uma questão cultural, que assim, é uma cultura organizacional mesmo. É preciso criar um ambiente onde as decisões elas sejam orientadas por métricas e não por medo, onde os times entendam que usar a nuvem de forma eficiente não é assumir risco, mas sim exercer governança e responsabilidade financeira. Por isso, combater o superdimensionamento não é só uma medida técnica, é uma mudança de mentalidade. Exige educação, exige transparência, exige disciplina. O recado ele é bem simples, não é o tamanho da sua infraestrutura que vai dizer se você tem performance, mas sim a forma como você vai utilizar. Empresas que entendem isso, né, conseguem não apenas reduzir custos, mas também criar operações muito mais ágeis, escaláveis, resilientes. E se a sua empresa ainda acredita que é melhor sobrar do que faltar, é hora de rever essa ideia, porque na prática esse excesso não está sobrando, ele está custando caro todos os dias, sem que haja benefício real em troca. O quarto erro que a gente vai falar aqui é sobre ignorar as variações de custos por região e por tráfego. Esse é um ponto que muitas vezes ele passa despercebido, mas que ele tem um impacto direto e crescente na fatura final. O problema ele acontece, né, quando a distribuição geográfica da infraestrutura ela não é planejada com cuidado e a empresa ela acaba pagando muito mais do que deveria em taxas de tráfego entre regiões. E assim, parece ser bem simples, escolher uma região qualquer para hospedar os recursos e deixar tudo rodando. Só que na prática, cada região da nuvem ela tem um recurso diferente. Algumas são mais baratas, outras mais caras, e essa diferença ela pode ser significativa dependendo do volume de dados que você movimenta. Além disso, quando a empresa ela distribui recursos sem uma estratégia clara, os sistemas eles começam a trocar dados entre regiões distintas, e cada vez que essa troca ela acontece, a conta cresce de forma quase invisível. O impacto disso é muito perigoso, justamente porque não aparece de imediato. Ninguém percebe que está pagando taxas extras, né? Até que a fatura ela vem muito acima do esperado. E é um aumento invisível assim da conta que pode corroer o orçamento sem que haja ganho de performance proporcional. Imagina, por exemplo, uma aplicação aí hospedada nos Estados Unidos que precisa se comunicar constantemente com bases de dados ou usuários aqui no Brasil. Cada transação ela gera tráfego internacional. E isso significa custo adicional. Em escala, essa escolha ela pode representar milhares de dólares por ano, gastos, simplesmente porque a arquitetura ela não foi otimizada para o consumo real. E aqui entra a solução. Em primeiro lugar, assim, é fundamental realizar uma análise prévia do custo-benefício antes de definir a distribuição geográfica dos recursos. Então não basta olhar apenas para a disponibilidade da região. Você tem que avaliar o perfil de uso da aplicação, onde estão os usuários finais e como os dados eles vão circular entre sistemas. E aí essa análise ela permite você escolher a região que oferece o melhor equilíbrio entre custo, desempenho e proximidade. E, em segundo lugar, é muito importante projetar uma arquitetura otimizada por região que minimize o tráfego desnecessário entre diferentes localidades, né? Isso pode significar concentrar recursos mais próximos da base de usuários, por exemplo, replicar dados de forma estratégica ou até mesmo rever integrações que geram tráfego cruzado e sem necessidade real. Quando a empresa ela adota esse cuidado, ela transforma um custo invisível em um fator controlado que pode ser previsto e ajustado conforme a demanda. E essa disciplina ela permite não apenas reduzir a fatura, mas também aumentar a eficiência operacional. E assim, ignorar as variações de custo por região e tráfego. Você fazendo isso é como planejar uma rota de logística sem considerar aí o pedágio. Então você pode até chegar ao destino, mas você vai pagar assim muito mais caro por não ter feito o planejamento adequado. Chegamos ao quinto erro, que é a falta de governança e organização. E aqui assim, o meu recado ele é diretamente para você, dono de
de empresa, empresário, né? Muitas vezes eu vejo empresários que delegam totalmente esse tema para o setor de TI e simplesmente confia que está tudo certo. Só que na realidade é que mesmo que você não seja técnico, mesmo que você não entenda os detalhes de como funciona cada recurso, você precisa ter certeza e ter clareza do que a sua empresa contratou. Porque a nuvem, ela não é apenas uma ferramenta de tecnologia, ela é parte da espinha dorsal do seu negócio. O problema, ele surge quando não existe essa visão do dono. A empresa, ela vai crescendo, novas soluções vão sendo contratadas, os custos, eles vão se acumulando e de repente, quando você olha, a conta da nuvem está super alta, cheia de serviço mudando, mas você não sabe dizer o que é essencial, o que é opcional, se aquilo está realmente trazendo retorno para você. Isso gera um cenário de muito caos. O TI, ele pode até estar controlando tecnicamente os acessos, pode estar contratando serviço dentro das regras da nuvem, mas se não existe uma governança empresarial, se o dono não entende minimamente essa estrutura, a operação corre risco muito sério. E eu não tô falando de detalhe técnico, eu tô falando realmente de visão estratégica, porque sem governança, a nuvem, ela vira uma caixa preta sim. O empresário, ele não sabe quanto custa manter a estrutura que sustenta o sistema, por exemplo, o sistema de vendas, o sistema financeiro, os dados do cliente. E aí, quando falta essa clareza, acontece duas coisas muito perigosas. Primeiro, você perde previsibilidade financeira, não consegue planejar um orçamento porque os custos, eles parecem mágicos. Eles mudam de um mês para o outro sem explicação. E o segundo, você aumenta o risco estratégico porque qualquer falha, qualquer incidente pode comprometer diretamente o funcionamento da empresa. E você não vai ter o controle mínimo para saber onde agir ou como cobrar. É como um corpo humano. Você não precisa ser médico para entender o coração, o pulmão e o cérebro, eles são órgãos vitais. Mas você precisa ter consciência de que se um desses órgãos parar, o corpo inteiro entra em colapso. E a nuvem, ela funciona do mesmo jeito. Ela sustenta a vida digital da sua empresa. Você não pode saber, você não precisa saber, né, de todos os nomes técnicos, mas você precisa entender que aquilo que está na nuvem é vital e precisa estar organizado, monitorado, governado. E quando não existe essa visão, o que acontece? É simples. O dono, ele perde o controle, o empresário, ele perde, assim, o controle total, a empresa paga caro por serviços que poderiam ser otimizados, fica vulnerável e problemas de segurança podem acontecer. No final das contas, o que deveria ser uma vantagem competitiva se torna um peso, porque sem governança, cada decisão, ela acaba sendo reativa. É como dirigir um carro sem painel. Você só descobre que o combustível acabou quando o motor morre, parou. E a solução, ela passa pela conscientização. É a palavra, assim. Não é o setor de vendas que vai ser dono de recursos na nuvem. Não é o financeiro que vai decidir qual servidor fica ligado. Isso é responsabilidade técnica do TI. Mas cabe você, dono, garantir que exista uma política clara, que existe acompanhamento, que você entende pelo menos em alto nível o que tá rodando e por quê. Porque é assumir que mesmo com 1000 tarefas no seu dia a dia que é corrido, essa é uma pauta estratégica demais para ser ignorada. Você não precisa aprender a configurar uma máquina virtual, criar uma regra de firewall, mas você precisa saber quais são os sistemas críticos que a sua empresa depende, quanto eles custam e se há um plano para otimizar, proteger essa estrutura. Você precisa exigir relatórios, precisa acompanhar dashboards executivos que traduzem o ambiente técnico em números de negócio. Você precisa cobrar que exista uma organização, que os serviços, eles estejam identificados, que os custos, eles sejam transparentes. Sem isso, a nuvem, ela vira terra de ninguém. Quando vira terra de ninguém, o prejuízo é certo. Custo sem dono, risco sem controle. É um caos operacional. E no fim, quem paga a conta é você, o dono do negócio, o empresário. Por isso, a mensagem que eu quero deixar aqui é muito clara. A governança, ela começa pelo entendimento. Mesmo que você não seja técnico, mesmo que você confie no seu time de TI, você precisa se envolver, você precisa ter certeza do que está sendo contratado, porque a nuvem é a base que sustenta a sua empresa. Sem governança, não existe segurança, não existe previsibilidade e não existe crescimento. E você fica para trás. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. E a mensagem final que eu quero deixar
é que a nuvem é uma aliada poderosa, mas só se ela for tratada como um ativo estratégico. Controlar custos, otimizar recursos e garantir governança são decisões que elas impactam diretamente a competitividade da sua empresa. Então, se você quer transformar o seu ambiente em cloud em uma operação mais previsível, escalável e eficiente, agende agora uma demonstração personalizada com o nosso time. Nós vamos te mostrar na prática como aplicar esses conceitos no seu negócio.